amores, sejam bem-vindos ao canal Geografia e Maternidade. O vídeo de hoje é um vídeo da geografia, que eu vou falar um pouco sobre a economia do continente europeu. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, não esqueça aí de deixar o seu like. E eu tô aqui para agradecer a cada um de vocês que fazem parte aqui desse cantinho, que está aqui sempre presente assistindo os vídeos, que assistem o vídeo até o final, porque isso é muito importante para o canal. Então vamos lá começar a nossa aula hoje falando sobre a economia do continente europeu. A Europa é o segundo menor continente do mundo e um dos mais ricos. A riqueza europeia ela tem sua origem na primeira revolução industrial, ocorrida em meados do século XVIII, possibilitada principalmente pelas relações com as colônias africanas e americanas, pelo comércio com os países asiáticos e pela presença de ferro e carvão em abundância no subsolo europeu. Esse ferro e esse carvão, ele foi utilizado como fonte de energia e matéria-prima na fabricação dos primeiros produtos, na implementação das primeiras fábricas na Europa. O século XX ele foi marcado pelo acontecimento de duas grandes guerras mundiais em solo europeu, o que fez com que a Europa ela perdesse para os Estados Unidos e para o Japão a sua primazia na atividade industrial. Esse medo de ter uma nova guerra, ou seja, uma terceira guerra mundial, e a perda dessa primazia levaram os países europeus a fundarem acordos de livre comércio que culminaram na criação do que é hoje a União Europeia, uma comunidade de países onde não existe barreiras à circulação de mercadoria nem de pessoas. E além disso, existe uma moeda comum, uma moeda única, que é o euro. A União Europeia hoje é a maior responsável pelo comércio global e detém 16,4% de todas as transações de mercadorias no mundo. Aí agora a gente vai começar a ver conhecer um pouco sobre os setores, da economia. Então a gente vai começar pelo setor primário, que seria o da agropecuária e o extrativismo. O setor primário é o que menos contribui para a economia europeia, sendo responsável por absorver cerca de 5% da força de trabalho. A estrutura agrária da Europa possui um grande número de propriedades familiares. Cerca de 90% das unidades agrícolas utilizam mão de obra familiar. Outro ponto importante desse setor é a questão da quantidade de subsídios que são oferecidos aos agricultores. Esses subsídios eles são oferecidos na tentativa de tornar a agricultura europeia mais competitiva e manter a Europa autossuficiente em alguns produtos agrícolas. A produção agrícola europeia ela reflete as condições do solo. Devido à forte luminosidade e temperaturas características, são comuns os cultivos de cereais, como centeio, trigo e cevada, frutas como maçãs, pera, uva, pêssego e ameixas, e outras culturas como a batata, o milho, o tomate, que foram introduzidas e aclimatadas, ou seja, na verdade são culturas que não são adaptadas para o clima europeu, mas aí elas foram adaptadas em laboratório para que pudesse ser desenvolvida nessa região. A agricultura na Europa ela é do tipo intensiva, pois utiliza modernas técnicas de plantio e alta tecnologia. Então a gente tem uma agricultura onde você tem uma grande quantidade de máquinas. Isso vai fazer que a quantidade também de mão de obra nesse tipo de agricultura ela seja uma quantidade bem pequena, então só são pessoas só para estar operando as máquinas. É diferente de uma cultura mais familiar, onde você emprega uma quantidade muito grande de pessoas. E é uma agricultura onde é muito utilizado a questão do melhoramento genético dos cultivos, para que eles produzam cada vez mais. A pecuária na Europa ela também é do tipo intensiva, ou seja, o gado é criado preso, altamente mecanizada, com modernas tecnologias, o que resultam em alta produção. Além do bovinos,
Outros dois rebanhos que se destacam seriam os suínos e os ovinos. Os ovinos seriam as ovelhas. A vinicultura é destaque na França e na Itália. O cultivo de uvas é destaque nesses países, bem como a produção de vinhos comerciais. Aí a gente tem a Itália como o maior produtor mundial de uva e a segundo maior produtor de vinhos. Já a França seria o contrário, é o maior produtor mundial de vinhos e o segundo maior produtor de uvas. Na Europa, o petróleo ele é explorado tanto no continente quanto no oceano. Além da Rússia, que seria a parte europeia, e do Azerbaijão, outra região rica em petróleo é a região do Mar Norte, onde a exploração é controlada pelo Reino Unido e pela Noruega. O carvão ele é extraído em grande quantidade na Ucrânia, no Reino Unido, na Alemanha e na Polônia. A descoberta de sua utilidade como fonte de energia e como componente para a produção do aço permitiu que no século XVIII houvesse o desenvolvimento da atividade industrial na Europa, por conta dessa grande quantidade desse produto, desse carvão, principalmente aí nesses países que eu falei. O ferro é explorado principalmente na parte europeia da Rússia, e aí a gente tem que a Rússia é um grande produtor mundial de ferro, na França e na Suécia. O manganês ele tem como principal produtores a Rússia e a Ucrânia, além da Romênia e da Hungria. Na Estônia, há importantes reservas de xisto betuminoso, bastante aproveitado para a geração de energia após ser transformado em óleo de xisto. A pesca é uma atividade econômica também bastante desenvolvida, sobretudo nos países setentrionais, destacando, ou seja, os países do norte, destacando-se a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Islândia, que utilizam modernos equipamentos pesqueiros, e as principais espécies seriam o bacalhau, o arenque e o salmão. Agora vamos falar sobre as indústrias. O setor secundário, que é a indústria, já foi o mais importante da Europa, mas ela perdeu importância frente ao setor terciário, que seria de serviços e comércios. Ainda assim, a Europa apresenta uma indústria forte, principalmente na região centro-ocidental, focada na produção de bens de consumo. Então, bens de consumo são aqueles bens, são aqueles produtos que são fabricados, que têm como objetivo atender o consumidor final. Então, seria eletrodomésticos, seria roupa. Então, a indústria fabrica para o nosso consumo, não fabrica para outra indústria. Então, aí seriam bens de consumo. Os países com maior importância industrial, a gente tem a Alemanha, a França, a Inglaterra e a Rússia. A indústria europeia é bem diversificada e muito competitiva, apesar de perder a liderança para os Estados Unidos, para o Japão e mais recentemente para a China. Os principais setores são de metalurgia, siderurgia, química e petroquímica, elétrica e eletroeletrônica, energia, com um grande foco em energias renováveis, o desenvolvimento e tecnologia, transporte, bens de consumo, compostos principalmente por carros, celulares, ótica, alimentação, têxtil e de moda. Aí nós temos o porto de Rotterdam, na Holanda, é o maior porto marítimo da Europa, funciona como importante ponto de trânsito para o transporte de granéis e de outras mercadorias entre o continente europeu e outros países do mundo. Serviços e comércio. Aqui a gente tem basicamente o setor terciário. O setor de serviço e comércio é o setor terciário. É o que mais contribui para a economia europeia. A transição do setor secundário para o terciário é comum em países desenvolvidos, já que muitos desses países eles terceirizam suas fábricas para países com mão de obra mais barata. A terceirização, somada à alta mecanização das fábricas, fez com que o número de empregados do setor secundário ele caísse. O poder de compra da população europeia também contribuiu para o fortalecimento do setor terciário. Nesse setor, podemos citar os transportes, os bancos, os serviços de internet, o comércio. Esse comércio seria tanto interno como de importação e exportação.
tem a questão do turismo, que tem grande peso nos ganhos desse setor. Então aqui a gente tem a questão do turismo, né? Veneza, na Itália, é muito conhecida. E também tem aqui a Torre Eiffel, em Paris, na França, que uma curiosidade é que essa torre, na verdade, ela é uma antena de rádio, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça, como eu disse, de deixar seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Bom estudo, viu, meu povo? Tchau!